Mercado nesse momento derretendo, o Bitcoin chegou a bater agora, nesse momento, 71.600 e uns quebradinhos, quase 71.500. O pessoal tá desesperado, a galera tá na minha comunidade, né? O que a gente faz agora? Decidi fazer esse vídeo para mostrar para você quais opções que eu utilizo nesse momento de mercado, nesse momento de queda, como que eu uso automação, como que eu uso rendimentos de DeFi para poder me proteger, garantir capital e ter liquidez nesses momentos de queda, né? Então, o que eu sempre comento com os meus alunos, o importante é você ter estratégias, tanto de subida de mercado, quanto de queda de mercado. Não adianta nada você apenas saber vender. Você também tem que saber rentabilizar e comprar. E hoje eu estou aqui com um vídeo bem especial para você. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Bora aqui então comigo, povo rico, vamos começar aqui mostrando um pouco do gráfico do Bitcoin, né? Nós temos nesse momento aí 73 mil, ele tocou no 71.600, né? 71.800 e já voltou para 73. Hoje foi uma grande volatilidade o Bitcoin, ele chegou a voltar para 77 mil dólares, né? Como vocês estão vendo aqui na faixa de 77. Mas, sinceramente, o que a gente tem percebido é que o Bitcoin está perdendo força no sentido de compra. O volume de entrada realmente tem diminuído. E também a força de venda dos ETFs, né? Se a gente entrar aqui na DeFi AMA e dar uma olhadinha na questão dos ETFs, olha só como o capital, né, o TVL do DeFi está caindo. Ele que estava na faixa de 150 a 160 bi, agora perdendo 100 bilhões praticamente, voltando para 99 aqui, praticamente indo para 99. Então, se a gente bate aqui na questão dos ETFs, é interessante que você entenda, né, o que está acontecendo. A gente vê aí vendas, né? Então a gente tem aí menos 270 milhões, o flow de venda muito alta em relação aos ETFs, né? Então o número de compra dos ETFs tem aumentado um pouco mais em relação a Ethereum e Solana, mas tem aí caído em Bitcoin. Então isso mostra que realmente a força vendedora do Bitcoin ela tá maior. E isso eu já venho, quem me segue, quem é, né, meu mentorando, meu aluno, quem está no meu grupo do Telegram, eu já venho há um bom tempo falando sobre isso. Eu já estou no mercado há 7 anos, que em algum momento iria acontecer essa força vendedora maior. E eu acredito sim que o Bitcoin pode ir abaixo dos 65 mil dólares, até mesmo nos próximos dias, tá? É óbvio que não dá para saber o que vai acontecer, ele pode voltar a bater 90, 100, 150, a gente não sabe, mas uma coisa é fato, o Bitcoin nesse momento está tendo uma força vendedora muito maior do que uma força compradora. E automaticamente, quando isso acontece, se o Bitcoin, né, vamos pegar aqui, né, vamos fazer aqui um cálculo, se do dia 29 de janeiro até aqui o Bitcoin já caiu 20%, as altcoins elas vão cair acima de 50%. 40%, 50%. Ainda mais se você tem altcoins que não são fortes na sua carteira, como meme tokens, IA, que é uma bolha que está estourando. E isso afeta demais o psicológico de quem está no mercado. Principalmente quem é novo no mercado, quem está começando agora. Nossa, professor, o que eu vou fazer? Então, assim, rapaziada, eu sempre estabeleço muita estratégia naquilo que eu faço. E nesse momento eu fico até feliz quando o mercado cai, porque é uma forma de eu novamente entrar no mercado. Porque já faz um tempo que eu realizei as minhas posições em Ethereum e Bitcoin, algumas outras altcoins, como o Link, que eu vendi a 28 dólares, e eu estou esperando esse momento. Para vocês terem uma noção, eu não comprei nada até agora. Acredito que as minhas compras vão ser nos próximos meses, tá? Eu quero sim que o Bitcoin volte a tocar a faixa dos 40 mil dólares. Seria incrível que se isso acontecesse. Só que ao mesmo tempo, quem está no mercado, quem comprou Bitcoin a 70, 80, 90, 100, 120, cara, tá perdendo nesse momento. Lembre-se que isso é uma perda impermanente. Você não está perdendo esse dinheiro. Ele simplesmente está desvalorizando. Então o que você tem que entender é aumentar a quantidade de ativos. E é para isso que nós que estamos no mercado, com mais tempo de mercado, nós temos que estabelecer isso para quem está começando. Não vê o valor agora. O que você tem que ver são grandes oportunidades de promoção.
para você ir comprando mais Bitcoin, mais Ethereum e algumas altcoins que sejam fortes no seu portfólio. E usar o DeFi para poder rentabilizar esses ativos, né? Até mesmo o próprio Bitcoin em SEX, né? Você consegue colocar para render e, obviamente, as altcoins em inúmeros protocolos para você ter rendimentos, né? E aqui vai um vídeo, né? Que eu vou estabelecer aqui uma estratégia, meu cachorro latindo um monte aqui, para vocês poderem entender como que eu estou utilizando, o que eu estou fazendo nesse momento. Então chega aí. Então bora aqui comigo, vamos lá para a estratégia que eu uso para minha vida, tá, pessoal? Toda vez que o mercado tá caindo, eu já passei por isso algumas vezes, tá, no mercado, que você precisa buscar liquidez, isso é fato, tá, pessoal? A liquidez, toda a liquidez que você tiver que buscar é em dólar, tá? O dólar é uma proteção que você tem. Você pode sim, obviamente, utilizar o dólar como rendimento, mas principalmente para poder comprar ativos. No meu caso, meu foco é Bitcoin. Tá? Eu sou bem conservador em criptomoeda, eu trabalho com outras criptomoedas em protocolos DeFi, mas holding eu quero em Bitcoin. Então, na verdade, eu quero ter essa liquidez aqui, ó, para eu comprar Bitcoin, tá? Que fique claro que isso vai de cada um. Aí vai de você o que você quer comprar. Então, a primeira estratégia que eu tenho são os valores que eu quero comprar em Bitcoin. Eu vou setar esses valores e assim que bater nesses valores eu vou fazendo DCA, eu vou fazendo as compras, sejam mensais, sejam quinzenais, semanais, não importa. Então, a minha estratégia é eu ter liquidez para comprar Bitcoin. Para eu conseguir ter liquidez, a primeira estratégia que eu utilizo é DeFi, tá, gente? O DeFi é a primeira estratégia que, na minha opinião, você tem que usar. Se você não usa DeFi, você está perdendo tempo, tá? Então, as finanças descentralizadas são protocolos, inúmeros tipos de protocolos diferentes, para você conseguir fazer rentabilidade. E essa rentabilidade com os ativos que você tem na sua carteira. Ativos que estão se desvalorizando. Então, eu tenho Ethereum, eu tenho Bitcoin, eu tenho Solana, eu tenho Link, eu tenho Wave. Tá, se você tem esses ativos, você precisa usar finança descentralizada, gente. Tá? Isso é uma estratégia muito importante. Professor, eu não sei nada sobre DeFi, eu não faço ideia o que é. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal, vou deixar aí no card para você. Cara, assiste toda essa playlist, você não precisa pagar nada para aprender. Não, professor, eu quero aprender mais, eu quero realmente saber. Eu tenho os meus produtos na descrição, né? Mais ou menos aí no meio do vídeo eu vou estar falando desses produtos. Eu tenho meu plano de assinatura DeFi, eu tenho um plano anual, eu tenho mentoria DeFi, tem de tudo para você, tá? Então, assim, desde vídeos gratuitos aqui no meu canal, como produtos pagos e até o sistema de comunidade do YouTube com vídeo exclusivo. Então, falou em DeFi é a minha especialidade, tá? E o que eu uso normalmente em DeFi? Eu uso o staking, tá? O que é o staking? Eu pego os ativos que eu tenho na minha carteira, ao invés de deixar parado esses ativos, eu coloco para dar rendimento. Então eu consigo lá uma média de 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15% ao ano naquele ativo. Que fique claro, eu não estou lucrando, eu estou aumentando a quantidade de ativos. Então se eu entro no staking com uma certa quantidade, no mercado de queda, eu não quero vender os meus ativos. Se eu já tenho os meus ativos, que fique claro, tá? Eu já tenho, professor, eu não quero vender, eu estou desvalorizando 30%, 40% do meu capital. Meu Deus, põe em staking. Deixa rendendo esses caras aí. Então existem inúmeros protocolos para vocês poderem utilizar para você ter esses rendimentos. Inclusive, junto com esse staking, você pode fazer... Ai, meu Deus do céu! Junto com esse staking, você pode utilizar o restaking, tá? O restaking é uma estratégia para você rentabilizar ainda mais, é um boost, é um bônus que você tem de rendimento sobre esse capital, tá? Professor, o que mais que eu posso fazer aqui? Você pode fazer o que nós chamamos de pool de liquidez, tá? As pools de liquidez, você consegue gerar liquidez no mercado e ter os ganhos com taxas. Olha que interessante. O que mais que você pode fazer? Você pode fazer... o que nós chamamos de empréstimo DeFi, empréstimo descentralizado, tá? Que é você colocar os seus ativos, pegar em dólar ou pegar em outros ativos para poder comprar.
Então, ao invés de você colocar um capital novo teu para poder comprar, você usa o seu próprio capital como colateral para poder ter liquidez para comprar. Aí sim fica bacana. Então, olha quanta estratégia interessante a gente tem aqui. Então, o que eu tenho feito atualmente são estratégias principalmente com dólar ou com Ethereum, alguns ativos mais seguros, para eu conseguir ter rentabilidades, sejam rentabilidades agora, né, em dólar ou até em airdrop. O que eu fiz aqui, por exemplo, na OKX Web3 da OKX, né, que é a wallet, eu fiz os 2 vídeos aqui no meu canal. Então, com Ethereum e com dólar, eu consigo rentabilizar todo dia. Eu mostro esses históricos no meu Instagram todos os dias. Olha a quantidade de ativos que eu recebo em dólar, Ethereum e Katana, né? Que é um airdrop que eu vou conseguir vender, acredito, agora em fevereiro, que vai ter a liberação dos tokens CAT. Então você vê, em vez de eu ficar choramingando, ai meu Deus, tá caindo, não importa, eu já tenho esse Ethereum, eu já tenho ele, então eu vou usar os meus Ethereums para poder rentabilizar para mim em dólar, para rentabilizar em tokens, que são rendimentos escondidos, né, que são os airdrops. Ó, só para você ter uma noção aqui, se eu entrar aqui, por exemplo, na minha carteira, olha quanto que eu consegui já de Katana, cara. Eu consegui essa quantidade aqui. Então imagina que esse token, ele no lançamento, ele tem a capacidade de chegar próximo a $1. Olha o quanto que eu consegui rentabilizar de airdrop. Ah, professor, mas e se chegar a 10 centavos? Não interessa, não importa. Põe uma coisa na sua cabeça. A partir do momento que você está ganhando, que seja 2, 3%, cara, não importa. Porque o mercado está caindo, o seu ativo está desvalorizando. Então, o que você deve fazer junto ao DeFi é fazer isso render para você, é fazer isso gerar uma liquidez que seja interessante para você. Para de ficar reclamando, de ficar choramingando, meu Deus, o mercado está caindo. Seja inteligente e use daquilo que o mercado te dá de oportunidade para você ter rendimentos. Então, por exemplo, o Pendle, cara, uma baita de uma plataforma que eu uso, meu, aqui ó, 3,5% ao mês, é muita coisa, né? Então, ao invés de eu ficar aí, assim, né, me autoflagelando, ai, por que que isso tá acontecendo? Minhas altcoins que eu comprei desvalorizaram 50%, não interessa. Eu venho aqui, pego aqui, coloco em rendimento, consigo 3, 4% ao mês, e isso me gera mais liquidez para eu poder comprar agora o Bitcoin que eu quero comprar abaixo de 60, abaixo de 70, que tá quase chegando a isso, né? Então, são coisas que realmente fazem a diferença para aquele que está começando, aquele que só vê os valores, para aquele que realmente entendeu o que é cripto, entendeu o que é DeFi, né? Então, por exemplo, Aave. Poxa, se eu tenho a possibilidade de colocar o meu Ethereum, que está rendendo aqui 1,57%, 2% ao ano, pegar esses Ethereums que eu coloquei aqui, pega um Borrow, que é um empréstimo descentralizado. Pô, eu tenho 5 Ethereums, põe 2, 3 Ethereums aqui, eu pego o dólar emprestado, boto lá na Pendle, rende 3,5% ao mês, pronto, só daí eu já consigo pagar o meu empréstimo, que praticamente é 4, 5% ao ano, o resto é lucro. Desses dólares eu compro lá o Bitcoin que eu quero, então eu não estou pondo capital novo, eu estou utilizando essa estratégia de colateral. Estou dando exemplo de Ethereum, mas você pode fazer isso em WBTC, você pode fazer isso em inúmeros outros protocolos, né? Então aqui na rede Ethereum, por exemplo, ou na rede Base, ou na rede Arbitrum, professor, eu não sei mexer. Assiste aqui, eu tenho tutorial da Aave no meu canal. Eu tenho aqui para você poder assistir tudo isso de graça, para você poder aprender. Ah, eu quero gerar liquidez. Pô, você quer gerar liquidez, velho? Vem na Uniswap. Vai lá na Uniswap, cria uma pool de liquidez para você, coloca um range mais extenso para ir captando taxa. 30% ao ano, 40% ao ano, né? Você consegue, eu não sei fazer. Tem vídeo aqui no meu canal ensinando tudo como funciona uma pool de liquidez. Por isso que eu falo, é só você querer. Você precisa querer, cara, porque as coisas não vão chegar para você de graça, tá? E por falar em querer, pessoal, eu quero convidar você a conhecer meus produtos, vamos dizer assim, né? Então, obviamente, o meu canal, tá? Então, se inscreva aí, tem vídeo todos os dias. Você pode ser membro a partir de R$ 1,99 com aulas exclusivas, batemos mais aí de 40 mil seguidores.
Tem o grupo do Telegram gratuito para você entrar e tirar suas dúvidas. Tem os meus produtos, tá? Então hoje eu tenho aqui o meu curso mais barato, R$200, 20 conto por mês, aí 12 vezes de 20 conto 60, onde você vai ter 2 produtos de automação pro dólar e pro ouro. Cara, tá sensacional. É um produto base para você começar já com cripto, DeFi, é um produto de entrada. Tem o meu produto aqui também, assinatura mensal e anual. Pô, assina um mês, vê o que você acha. São 125 aulas prontas para você aprender todos os protocolos de DeFi. Tudo por apenas R$ 89,90, cara, no mês. Ah, não, professor, eu quero mentoria. Eu quero você todos os dias do meu lado, me auxiliando, pegando minha carteira, deixando ela redonda. Pô, tem a minha mentoria anual, que você pode assinar, tá? Então, isso faz toda a diferença para quem realmente está buscando algo diferente na vida, né? Então, por exemplo, eu quero uma proteção maior. Tem aqui o patrocinador do canal, Kaspersky, tá? Hoje com desconto absurdo aí de carnaval, para você poder 60% de desconto, mais 30% do meu cupom, tá? E também quer ter esse anel top aqui, que é uma carteira, uma wallet. Quer ter a wallet mais barata do mercado? Tangem, cara. Link tá na descrição. Você vai conseguir aí ter frete grátis, você vai conseguir ter descontos bem legais com a carteira mais barata do mercado para você se proteger. Tudo isso, produtos que hoje eu tô trazendo em primeira mão. Beleza, professor, então DeFi é top. Top, pessoal. Eu uso DeFi há anos na minha vida e digo para você que vale muito a pena. Outra estratégia que eu uso muito é a estratégia de automação. Falou em automação, a primeira coisa que a pessoa pensa é safadeza. É safadeza. Isso não presta. Existem automações safadas e existem automações que são interessantes. Claro, com estratégia. Quais são as automações que eu estou mais utilizando agora? Eu estou usando uma estratégia de cripto diretamente na OKX El Salvador. E por que eu uso na El Salvador? Porque ela é uma estratégia que eu não me preocupo com imposto de renda. Ela está me gerando a média de 8% ao mês. E eu estou usando outra estratégia no ouro, pessoal. Tá? Eu uso uma estratégia Forex, que também está me gerando mais de 15% a 20% ao mês. Óbvio, isso depende muito do mercado. Ambas as estratégias são automações, são bots, são IAs, que eu uso para poder gerar capital. Nesse caso, o risco aqui é gigante. Tá? Por que o risco aqui é maior? Porque eu posso ser liquidado, são estratégias que, embora sejam automações que não têm a capacidade de tirar o meu dinheiro das corretoras, né, da OKX El Salvador e da de Forex, essas IAs, elas só fazem compra e venda, né? Só que o mercado, ele é volátil. Então, por ser um mercado extremamente volátil, eu posso ser liquidado. Então, essa já é uma estratégia que você tem que ter um controle maior. E é bom que você tenha uma gestão de risco. Separe um capital específico para esse tipo de investimento. Então, a primeira estratégia que eu quero mostrar é a estratégia que eu uso no OKX. Eu já ensinei aqui no meu canal como que você pode usar o OKX El Salvador para você não ter o lance de se preocupar com os lançamentos do imposto de renda, né? Essa estratégia, eu estou usando ela há alguns meses. Então, por exemplo, no mês passado, em janeiro, eu consegui $447 com um capital de $6.070, tá? Então, ela me gerou 8%, quase 8% ao mês. Já em dezembro, ela me gerou $371, porque eu estava com apenas $4.000, $3.000, não lembro agora, tá? E nesse mês ela já tá trazendo para mim $68. Essa automação, gente, ela é complexa, tá? Não é tão simples como todo mundo pensa. Por quê? Porque ela é uma automação que você tem que ter margem. Ó, por exemplo, se você pega aqui no mercado, que nesse momento a gente está tendo um mercado extremamente volátil, né? Então, isso gera para as pessoas vamos dizer assim, um desequilíbrio, tá? Se a gente não tiver equilíbrio, olha só quanto que tá o meu capital próprio, ele tá 4.800. Falou, ué, professor, mas e o teu 6.070? A minha margem tá usando. Então é importante que a gente tenha uma margem que aguente as volatilidades de mercado. Então, esse é um bot, pessoal, que a gente tem que saber trabalhar com a margem e, ao mesmo tempo, saber trabalhar com a desvalorização momentânea daquela margem, porque ele está utilizando. Eu tirei já aqui uma média de $600 a $700 de lucro, e o restante eu sempre deixo no valor inicial que eu entrei.
Então, nesse momento, ele está usando 1.200 aí de PNL flutuante para conseguir aí fazer as estratégias de compra e venda dos ativos quando o mercado está subindo ou descendo, tá? Então, é uma estratégia realmente bem interessante, desde que você tenha margem, e é para isso que eu ensino os meus alunos nesse produto que eu comentei com vocês, né, que é o produto de renda automática, para poder saber fazer isso e ter um grupo exclusivo comigo para poder criar essa mentoria. Além disso, pessoal, inclusive até mostrando a questão da liquidez, né? O quanto de gente que foi liquidada no mercado nesses últimos dias, 2,5 bilhões de liquidação, e nós não estamos nem perto de ser liquidado na nossa estratégia, tá, pessoal? Então, a gente tem uma estratégia muito bem setada aqui. Agora, quando eu venho aqui para a estratégia de Forex, tá? Essa já é uma estratégia que está rendendo bem. Eu estou tendo aí, como você viu, 29% em mais ou menos em 35 dias. Então eu estou tendo um rendimento bem legal, bem interessante, assim. Então nos meus últimos 7 dias eu consegui 17% no ouro, tá? Essa já é uma estratégia de Forex, ela é uma estratégia um pouco diferente. Eu tenho 2 vídeos no meu canal explicando como é que eu faço. E no meu produto eu dou total suporte para poder entender como ela funciona, a questão do lucro. Aqui eu tenho um capital bem menor, eu tenho $300 só de capital, 380, 390, eu coloco menos capital, porque o meu lance é cripto mesmo. Mas essa é uma IA que está funcionando muito bem no sentido de automação para o ouro. Então hoje eu tenho 2 automações que estão me gerando dólar, e esses dólares eu estou utilizando como liquidez. Então toda vez que eu resgato esses dólares, eu utilizo eles em pool de liquidez e em staking para poder me rentabilizar mais ainda. Então, esse dólar que está chegando como lucro de automação, eu estou usando para DeFi e eu estou crescendo ainda mais essas automações. Então, eu estou, nesse momento, me abastecendo de dólar para comprar Bitcoin nessa queda. Tudo isso é estratégia. Se você não tem estratégia, você está perdendo tempo na sua vida. Para de reclamar, estuda, vai atrás. Entra no meu grupo do Telegram, pergunta, e eu vou estar te auxiliando o tempo todo para você poder, pelo menos, ser amparado nesse momento de perda, né? Eu tô perdendo. Não, você não tá perdendo, você não tá vendendo. Então, é importante sim que você tenha uma carteira muito bem estruturada e, obviamente, aumente esses ativos para que quando subir o preço de novo, você possa ter o lucro. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço para você, a gente se vê na próxima. Lembrando que todos os links estão na descrição para vocês poderem começar. Forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, povo rico.